Olá, minha gente, vamos fazer um pouquinho de notação científica. Primeiramente, quando que eu utilizo notação científica? Ela é uma forma de você escrever os números que são muito grandes ou números pequenos demais. A gente utiliza um mecanismo para escrever esses números, ok? Só que antes, olha um exemplo aqui, ó, 149.600.000. Eu tenho outra forma de escrever isso daqui de forma que fique, a minha escrita fica um pouquinho menor. Só que antes nós vamos relembrar um pouquinho os números na base 10. 10 elevado a zero é 1. Por que 1? Porque todo número elevado a zero é 1. 10 elevado a 1, o número uma vez é ele mesmo, 10. 10 elevado a 2 é 10 vezes 10. Só que basta eu colocar o 10 acompanhado de 2 zeros. 10 elevado a 3 é 1 acompanhado de 3 zeros. 10 elevado a 4 é 1, acompanhado de 4 zeros. 10 elevado a 5 é 1, acompanhado de 5 zeros. Ou seja, se eu tiver 10 elevado, 1 acompanhado nesse exemplo aqui, ó, de 4 zeros, eu volto. Isso aqui é a mesma coisa que 10, 1, 2, 3, 4, elevado a 4. Aqui, ó, aqui em cima. 1 acompanhado de 3 zeros é o 10 elevado a 3. 1 acompanhado de 5 zeros é 10 elevado a 5, beleza? E se for um expoente negativo? A base 10 elevado ao expoente negativo. 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 10. O que seria o 1 sobre 10? 1 sobre 10 é como se fosse 0,1. Como eu tenho o expoente negativo, eu vou usar o 0, certo? E se eu tenho somente uma casa depois da vírgula, ó, só 1, tá vendo? Então, 10 elevado a menos 1, eu só tenho uma casa depois da vírgula, porque aqui eu só tenho um 0. É a mesma coisa que 1 sobre 10. E o que seria, então, 10 elevado a menos 2? Eu vou usar o 0, como eu tenho menos 2, eu vou colocar mais um 0 e 1. Por que duas casas, aqui ó, neste caso aqui ó, antes da vírgula, duas casas antes da vírgula porque é menos 2, é 0, porque é menos, e 2 porque eu tenho duas casas aqui, certo? Ó, isso é menos 2, então duas casas. E 10 elevado a menos 3 é 0,001, 3 casas para esse 3 aqui. 10 elevado a menos 4 é 0,123, 4 com 1. Então, 4 casas aqui. E 10 elevado a menos 5 é 0,12345. A volta também, gente, é verdadeira, tá? O que quer dizer isso? Se eu tenho esse número aqui, eu vou reescrever como 10 elevado a menos... E eu conto as casas, 1, 2, 3, 4, 5, 10 elevado a menos 5. Beleza? Então, agora eu posso escrever este número aqui de uma forma bem menor, utilizando notação científica. Eu vou usar um número até o 0, ou seja, 1, 4, 9, 6. E eu quero colocar a minha vírgula aqui, deixar só um número inteiro. Esse número inteiro, no meu caso, é 1. Então, olha só. Vai ser vezes 10, vezes 10. Agora, desse 1, para eu chegar até o final, vamos ver quantas casas eu tenho que andar. Deixa eu trocar a cor aqui, ó. Para que a minha vírgula esteja aqui, o que aconteceu? Quantas casas eu andei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vezes 10 elevado a 8. Certo? Se eu andar 8 casas para cá, eu chego lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E como que eu escrevo este número? Como que eu escrevo este número aqui usando notação científica? A minha vírgula vai ficar aqui, ó, só o 4 que vai ficar antes da vírgula. Então, vai ser 4,543. 543. Por que eu paro aqui? Porque o resto é só 0. Agora, para que esse número represente verdadeiramente esse, eu tenho a vírgula ficou aqui, não é? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vou dizer que é vezes 10 elevado a 9, certo?
Aqui é 0, então eu sei que vai ser o expoente negativo. Então, vai ser o 10. Qual o número que vai ficar aqui? Eu vou andar minha casa até chegar nesse 1 aqui, ó. Então, só um minutinho, deixa eu voltar aqui. Vai ser o 1, né? A minha vírgula vai ficar aqui, ó. Então, para que a minha vírgula fique aqui, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vezes 10 elevado a menos 10. Novamente, ó, a minha vírgula ficou depois do 1. Então, para que minha vírgula fique depois do 1, como é 0, já sei que eu vou usar o símbolo de sinalzinho de menos. Sempre que é 0, ó, sempre que é 0, o expoente é negativo. Então, a minha vírgula fica depois do 1. Então, o que tem que acontecer para ela chegar depois do 1? Quantas casas eu ando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, para a vírgula ficar aqui, vai ser elevado a menos 10. Olha esse exemplo aqui, ó. O número que eu tenho aqui é o 34. Mas eu quero que a minha vírgula venha aqui, ó. Deixa só o 3 inteiro. Então, vai ser 3,4 vezes 10. Vamos ver quantas casas eu tive que andar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elevado a menos 6. Certo? Muito bem. E aqui a minha vírgula vai ficar no 1, ó. Vai ficar no 1. Então, vai ser 1, o 3 e o 4. Aqui eu não vou usar negativo, ó. Não é 0, não vou usar negativo. Eu vou contar agora, ó. Estava aqui. Para chegar até aqui, o que eu tive que andar? 3, com mais 3, 6, com mais 3, 9. 10, 11. Vezes 10 elevado a 11. Beleza, minha gente? Bem, a gente vai ter mais ainda vídeos sobre isso, mais uns exercícios, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se você não está inscrito no canal, se inscreva e eu vejo você no nosso próximo vídeo.